Você já imaginou acordar todos os dias cercado apenas por grama infinita, sem lojas, sem estradas e sobreviver assim? Na Mongólia, milhões de pessoas vivem exatamente dessa forma. Eles são os últimos no planeta que preservam completamente o estilo de vida nômade de seus ancestrais de milhares de anos atrás. Mas o que realmente acontece nesse país misterioso onde existem mais cavalos do que pessoas? Um lugar onde algumas pessoas passam meses sem tomar banho e onde mulheres talentosas e bonitas permanecem solteiras? Hoje vou revelar os segredos mais fascinantes deste país extraordinário que poucos ousam explorar. Número 1. O único país que ainda mantém um estilo de vida nômade. Estes nômades vivem em tendas tradicionais chamadas ger. Este é um tipo único de habitação feita de uma estrutura de madeira coberta com feltro. A vantagem do ger é que é muito leve, fácil de desmontar e mover junto com o gado. Não apenas isso, esse tipo de casa também tem excelente regulação de temperatura. Permanece quente no inverno e fresco no verão, adaptando-se perfeitamente ao clima severo deste país. Eles vivem principalmente de forma autossuficiente, cuidando de 5 principais tipos de gado: cavalos, bovinos, ovelhas, cabras e camelos. Em algumas regiões do norte, as pessoas até criam renas. Para garantir comida e água para seus animais, as famílias frequentemente armam suas tendas perto de rios e lagos no verão, depois se mudam para vales ou bordas de florestas no inverno para evitar os ventos cortantes. Para os nômades, seu gado, e especialmente cavalos, são os bens mais valiosos. Não é coincidência que a Mongólia seja chamada de Terra dos Cavalos. Estima-se que existam quase 5 milhões de cavalos no país, enquanto a população é de apenas cerca de 3 milhões e meio de pessoas. Você poderia dizer que cada mongol possui pelo menos um cavalo. Os mongóis começaram a domesticar cavalos há quase 3.000 anos. Então, não se surpreenda se você vir uma criança de 5 ou 6 anos galopando pela terra quando visitar. Deixe seu comentário abaixo se você já montou em um cavalo ou se gostaria de experimentar esse estilo de vida nômade por uma semana. Estou realmente curioso para saber. Uma pergunta fascinante surge na vasta estepe sem endereços: como as famílias nômades se encontram? A resposta está em séculos de experiência. Os mongóis usam montanhas, rios e terrenos distintos como pontos de referência para descrever locais. Além disso, notícias entre comunidades também são espalhadas por pastores que se movem pela estepe. Embora este método seja um pouco lento, graças à tecnologia moderna chegando até em áreas remotas, sinal de celular e Wi-Fi estão disponíveis na estepe, tornando a comunicação e a troca de informações entre comunidades muito mais fácil. Muitas pessoas também se perguntam se as crianças aqui vão à escola, dado que suas casas mudam constantemente de local. A resposta é sim. Elas ainda frequentam a escola como outras crianças. Muitas andam a cavalo por dezenas de quilômetros para chegar à escola, ou vivem em dormitórios especificamente construídos para crianças nômades. Alternativamente, o governo também organiza programas de educação móvel, levando livros e materiais de aprendizagem para cada pequena comunidade para garantir que cada criança se torne alfabetizada. Número 2. Sem banho, sem usar o banheiro e sem assobiar. Não tomar banho por 1 ou 2 dias já pode deixar muitas pessoas desconfortáveis, mas para os mongóis, ficar sem banho por 1 mês ou até vários meses é completamente normal. Durante o tempo de Genghis Khan, eles acreditavam que a água era a morada dos deuses. Se humanos se mergulhassem casualmente em rios ou riachos para se banhar, era considerado um distúrbio aos espíritos e poderia até irritá-los. É por isso que, durante as longas conquistas que se estendiam por milhares de quilômetros, os soldados mongóis eram absolutamente proibidos de se banharem em rios ou lagos e raramente trocavam suas roupas. Em vez disso, eles simplesmente tiravam o pó, sacudiam suas vestes para se livrarem dos piolhos e continuavam usando-as até que o tecido se desgastasse completamente. Pode parecer anti-higiênico, mas para os mongóis daquela época, o odor corporal não era considerado desagradável. Pelo contrário, era visto como uma espécie de assinatura pessoal, ajudando a distinguir uma pessoa da outra e às vezes até respeitado como uma característica única. Como resultado, mesmo generais ou guerreiros com forte odor corporal ainda eram admirados e nunca menosprezados.
Hoje, os mongóis ainda tomam banho com menos frequência do que muitos outros grupos étnicos, mas a razão principal é o clima severo, invernos longos e as fontes de água naturalmente escassas na estepe. Qual foi o período mais longo que você já ficou sem tomar banho? Comente abaixo e vamos ver se alguém pode bater o recorde mongol de não tomar banho. Para limpar seus corpos, eles têm métodos alternativos, como banhos de vapor com ervas, trocar de roupas regularmente ou usar fumaça para desodorizar. Como mencionado acima, a água na Mongólia é extremamente preciosa. Então, é absolutamente proibido usar qualquer fonte de água como lagos ou córregos como lugar para fazer suas necessidades. Se os mongóis pegam alguém poluindo sua água, eles definitivamente reagirão agressivamente. Não apenas a água, mas o fogo também ocupa uma posição profundamente sagrada na cultura mongol. A lareira é considerada a alma da família, o centro da casa e um símbolo de união entre os membros da família. Portanto, jogar lixo, especialmente sujeira ou resíduos, no fogo é considerado um tabu sério. Acredita-se que tal ato não apenas contamina a chama, mas também insulta os espíritos e ancestrais que se acredita residirem nela. E se você for convidado para uma refeição familiar mongol tradicional, provavelmente será servido um prato chamado korkog, carneiro assado com pedras quentes. O korkog é feito colocando carne fresca em uma panela selada junto com pedras vermelhas quentes, que foram aquecidas diretamente no fogo. Enquanto a carne cozinha, as pedras retêm o calor e ajudam a tornar a carne macia, perfumada e infundida com um sabor defumado. Este prato é especialmente popular durante reuniões, festivais ou quando recebem convidados honrados. Além da carne, um alimento básico na culinária mongol é o chá de leite salgado, também conhecido como sutei tsai. Não confunda com o chá de leite doce popular em outros países. O chá de leite mongol é preparado com chá preto forte, leite de vaca ou cavalo, água e sal. Às vezes, eles até adicionam gordura ou manteiga para aumentar a energia. Por causa disso, assemelha-se mais a uma sopa do que uma bebida típica. Além do chá de leite salgado, há uma bebida que deixa muitos turistas perplexos: suco de olho de carneiro. Como o nome sugere, esta bebida é feita de caldo de carne ou vinagre diluído com um olho inteiro de carneiro dentro. Os mongóis acreditam que esse coquetel tradicional ajuda a curar ressacas e restaura a saúde após beber muito. E você vai notar outra coisa: os mongóis adoram sorvete. Mesmo quando está dezenas de graus abaixo de zero lá fora, você ainda verá carrinhos de sorvete nas ruas. Um fato curioso é que há uma lenda que afirma que os mongóis foram os primeiros a inventar o sorvete, carregando leite e manteiga em bolsas de couro a cavalo durante suas conquistas. A agitação constante e as temperaturas congelantes transformaram acidentalmente o leite em uma substância semelhante ao sorvete moderno. Número 3. Costumes fascinantes encontrados em poucos outros lugares. Os mongóis são tão hospitaleiros que às vezes ofereciam sua esposa ou filha para dormir ao lado de um hóspede masculino. Parece inacreditável, mas este foi uma vez um costume real em algumas regiões remotas da Mongólia. No frio cortante da estepe, se um hóspede masculino chegasse à noite, o anfitrião o convidaria para comer, beber e poderia até deixar uma mulher da casa deitar-se ao lado dele para mantê-lo aquecido. Este ato não tinha implicação obscura ou inapropriada. Era simplesmente considerado um gesto de extrema hospitalidade, porque, para eles, um hóspede chegando em casa é como o céu visitando a soleira da porta. Muitos caras ouvindo isso podem se sentir empolgados chegando em uma terra estranha, sendo oferecidos comida, bebida e uma linda mulher para dormir ao lado. Mas, na realidade, está longe da imagem romântica retratada em filmes. Pessoas nômades comem muita carne de cabra, não têm acesso regular ao banho e usam muitas camadas de roupas grossas. Então, a atmosfera nessas situações de aquecimento poderia às vezes ser bastante intensa. Dito isso, este costume desapareceu em grande parte hoje, e só é visto em algumas pequenas comunidades que aderem estritamente às tradições antigas. Se fosse você, casaria com a esposa de seu pai ou faria outra coisa? Comente seus pensamentos abaixo, estou realmente curioso. Igualmente únicos são os rituais de casamento do povo mongol. Antes do casamento, o noivo frequentemente é alvo de brincadeiras pela família da noiva, tendo seu cavalo solto para fugir, e sua tarefa é encontrá-lo novamente.
Os presentes de noivado que ele deve preparar também são diferentes de outros países. Eles incluem açúcar, chá e um osso de tornozelo de cavalo, todos embrulhados em um pano branco, simbolizando sorte, doçura e resistência. Para ser oficialmente aceito como genro, o noivo deve trazer bebida alcoólica para a família da noiva 3 vezes, e cada vez deve ser aceita antes que uma data de casamento possa ser marcada. Durante o casamento, o noivo deve partir a cabeça de um carneiro cozido com as mãos nuas. Se ele falhar, será impiedosamente provocado por parentes e vizinhos. Há também um ritual de matar uma galinha e examinar seu fígado para prever o futuro do casamento. Se o fígado for grande, vermelho brilhante e liso, é visto como um bom presságio, sinalizando felicidade e prosperidade. Ao contrário, se o fígado for pequeno, pálido ou manchado, é considerado um mau sinal. Falando de casamento, a tradição mongol antiga também incluía um costume extremamente controverso. Além de herdar terras ou riquezas, o filho mais novo poderia herdar as esposas de seu pai após a morte deste, claro, não incluindo sua mãe biológica. De acordo com a tradição, esta era uma maneira de garantir que as mulheres na família fossem cuidadas, especialmente se elas não tivessem mais ninguém para contar. De fato, alguns dizem que a maior herança que o filho mais novo recebeu não foi a propriedade, mas sim as esposas de seu pai. Número 4. Mulheres bonitas, talentosas, mas ainda solteiras. As pessoas frequentemente conhecem sobre o antigo e poderoso exército mongol que varreu a Ásia e a Europa, mas poucos percebem que as mulheres desempenharam um papel significativo nessa força militar. Na antiga sociedade mongol, enquanto os homens passavam a maior parte do tempo treinando em artes marciais para se preparar para a guerra, as mulheres ocupavam papéis centrais na vida diária. Elas criavam gado, construíam tendas, negociavam mercadorias, cuidavam de suas famílias e podiam até se tornar xamãs ou líderes tribais. Comparadas às mulheres na Europa medieval, as mulheres mongóis gozavam de status social muito mais alto. Desde terra idade, aprendiam a montar cavalos, atirar com arcos e, quando necessário, até pegavam espadas e se juntavam ao campo de batalha. A história registrou figuras poderosas como Manduhai Khatun, uma rainha guerreira do século XV que liderou tropas e ajudou a reunificar a Mongólia após um período de agitação. Nas montanhas Altai, as meninas cazaques são conhecidas por sua habilidade em caçar com águias douradas, aves de rapina massivas com envergaduras largas o suficiente para derrubar raposas ou lebres na estepe gelada. Mesmo hoje, as mulheres mongóis continuam a desempenhar papéis importantes na sociedade. Em contraste com muitos outros países, as mulheres mongóis tendem a ser mais bem educadas e profissionalmente mais bem-sucedidas do que os homens. Elas frequentemente ocupam cargos de escritório e intelectuais, enquanto os homens mongóis trabalham principalmente com gado, pastoreio ou agricultura. Mais precisamente por causa de seu status social mais alto e maiores capacidades, essas mulheres frequentemente lutam para encontrar um parceiro compatível. As estatísticas mostram que mais de 40% dos homens mongóis com 15 anos ou mais são casados, enquanto apenas cerca de 32% das mulheres são. Muitos acreditam que a principal razão é um choque de mentalidade. As mulheres querem viver independentemente e abraçar a vida moderna, enquanto muitos homens mongóis ainda mantêm visões tradicionais de que as mulheres devem ficar em casa e cuidar das tarefas domésticas. Como resultado, cada vez mais mulheres mongóis estão recorrendo a aplicativos de namoro internacional como Tinder ou Bumble, esperando encontrar homens que valorizem respeito, igualdade e apoio mútuo, especialmente aqueles dos Estados Unidos ou Europa. As mulheres mongóis também tendem a ter características que atraem muitos homens ocidentais, figuras pequenas, belas características faciais e, em alguns casos, olhos azuis ou verdes devido à ancestralidade russa ou cazaque, dando-lhes uma aparência única e cativante. É por isso que não é surpresa que muitos romances entre fronteiras estejam florescendo neste país. Você gostaria de conhecer algumas dicas para conquistar o coração dessas mulheres bonitas e talentosas? Se sim, comente número 3 abaixo. Número 5. Uma dieta cheia de nada além de carne.
Se você viajar para a Mongólia, a primeira coisa que você precisa se preparar mentalmente é para uma falta de vegetais, uma falta séria. A dieta tradicional mongol gira quase inteiramente em torno de carne e laticínios. Vegetais verdes raramente chegam à mesa. Isso é compreensível dado o clima severo da Mongólia, longos invernos congelantes e verões curtos que não são adequados para a agricultura. A maior parte da terra é adequada apenas para a pastagem de gado, não para o cultivo de plantações. Como resultado, vegetais, se disponíveis, são frequentemente importados ou congelados para armazenamento e raramente fazem parte das refeições tradicionais. Os mongóis dependem principalmente de carneiro, carne bovina, carne de cavalo e produtos lácteos como iogurte, queijo seco e manteiga. Se você é um amante de carne obstinado, este lugar pode parecer um paraíso. Mas se você é um vegetariano rigoroso, viver aqui seria um grande desafio. As pessoas aqui podem comer carne nas 3 refeições do dia. É preparada de várias maneiras: fervida, cozida, grelhada, seca ou até cozida com leite. E se você for convidado para uma refeição familiar mongol, provavelmente será servido um prato chamado korhog, carneiro assado com pedras quentes. O korhog é feito colocando o carneiro fresco em uma panela selada junto com pedras vermelhas quentes, que foram aquecidas diretamente no fogo. Enquanto a carne cozinha, as pedras retêm o calor e ajudam a tornar a carne macia, perfumada e infundida com um sabor defumado. Este prato é especialmente popular durante reuniões, festivais ou quando recebem convidados honrados. Número 6. O império mais poderoso da história. A Mongólia moderna é o 19º maior país do mundo, com uma área de mais de 1,56 milhão de quilômetros quadrados. No entanto, sua população é de apenas cerca de 3,3 milhões de pessoas, tornando-o um dos países com menor densidade populacional do planeta. Olhando para ele agora, poucos imaginariam que nesta estepe severa, há mais de 800 anos atrás, existia um dos impérios mais poderosos da história humana. No auge de seu poder, o Império Mongol se estendia por quase 9.700 quilômetros, da costa do Pacífico da Ásia através do Oriente Médio até a Europa. A área total de terra sob seu controle chegou até 24 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a cerca de 22 a 24% da superfície terrestre da Terra. Para colocar em perspectiva, isso é ainda maior que todo o continente africano hoje. O que é surpreendente é que os mongóis construíram este vasto império em menos de 80 anos. Grande parte do crédito vai para Genghis Khan, um gênio militar e líder formidável. Com a política de render-se ou morrer, ele liderou 32 campanhas importantes, alcançou 65 vitórias decisivas e forçou mais de 40 nações e 700 grupos étnicos a se submeterem. Essas conquistas resultaram na morte de cerca de 40 milhões de pessoas. Para comparação, isso é cerca de 10% da população mundial na época e até o dobro do número de mortes na Primeira Guerra Mundial. Mas a história também mostra que a grandeza de uma geração nem sempre é transmitida para a próxima. Após a morte de Genghis Khan, o Império Mongol foi dividido em várias regiões administrativas. Embora seus descendentes continuassem a expandir por um curto período, eles gradualmente revelaram suas fraquezas e faltava-lhes o brilhantismo estratégico de seu ancestral. Um exemplo claro é no século XIII, quando o exército mongol invadiu o Dai Viet 3 vezes, um pequeno país cujo território era apenas cerca de 1/10 do tamanho do Império Mongol na época. No entanto, as 3 invasões terminaram em derrota humilhante. Não apenas no Dai Viet, mas muitas outras terras, uma vez conquistadas pelos mongóis, também se levantaram para recuperar a independência. O vasto império começou a cair em desordem e gradualmente encolheu com o tempo. Eventualmente, o poderoso Império Mongol tornou-se nada mais que a sombra de uma nação pequena, acidentada e esparsamente povoada como vemos hoje. Número 7. Transporte único na Terra das Estepes. O transporte na Mongólia é um mundo completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina. A primeira coisa que deixa muitos turistas de olhos arregalados é ver veículos com direção tanto à esquerda quanto à direita, compartilhando as mesmas faixas.
A razão é que a Mongólia importa um grande número de carros usados de vários países, mais comumente do Japão, onde a direção à direita é padrão, e da Coreia do Sul, onde a direção à esquerda é a norma. Se você prestar atenção, notará que modelos Toyota Prius estão praticamente em todos os lugares. Os locais até chamam a Mongólia jocosamente de Reino do Prius, porque o número de carros Prius aqui, dizem, supera até mesmo os táxis em Bangkok. Embora os carros tenham se tornado mais comuns do que antes, em áreas rurais, as pessoas ainda usam cavalos e camelos como transporte cotidiano. Eles fazem uso total dos recursos disponíveis, literalmente. Não é incomum ver veículos modernos parando para dar passagem a alguns cavalos atravessando calmamente a estrada empoeirada no meio da estepe. Uma vez que você deixa a capital, Ulaanbaatar, rapidamente notará que estradas pavimentadas são muito limitadas. Além de algumas rotas principais, a maioria das estradas é de terra ou cascalho. Isso faz sentido perfeito dada a vasta território da Mongólia e a densidade populacional extremamente baixa. Pavimentar todas as estradas não só seria caro, mas também economicamente impraticável. Dito isso, você não precisa se preocupar muito com estradas terríveis. A maioria das rotas é razoavelmente plana. Apenas evite viajar em dias chuvosos, quando as estradas podem ficar lamacentas e difíceis de navegar. Se você está planejando dirigir sozinho, há algumas coisas para ter em mente. Primeiro, certifique-se de que seu tanque de combustível esteja sempre cheio ou carregue um recipiente extra de combustível. Em muitas rotas pela estepe, você não encontrará paradas para descanso ou postos de gasolina por centenas de quilômetros. Não há marcações nas estradas e sinais claros são raros. Você terá que confiar em GPS ou mapas. Se você se perder e ficar sem combustível, sua melhor esperança é esperar por um veículo que passe para pedir ajuda. Número 8. Uma terra rica em minerais, mas ainda pobre. A Mongólia é conhecida como um dos tesouros mundiais de recursos minerais. No entanto, paradoxalmente, seu povo ainda luta com a pobreza. Apesar de ser abençoada com mais de 80 tipos de minerais e ter uma das maiores reservas de terras raras do mundo, o país ainda não utiliza esses recursos efetivamente. A Mongólia é até o lar da mina de Oyu Tolgoi, um dos maiores depósitos de cobre e ouro globalmente. Este local desempenha um papel vital na economia nacional, contribuindo significativamente para exportações e PIB, ao mesmo tempo que atrai investimento estrangeiro. No entanto, além de projetos-chave como este, a maioria dos outros recursos permanece subexplorada devido à falta de tecnologia, mão de obra qualificada e custos de produção proibitivamente altos. Como resultado, a receita das atividades de mineração é insuficiente para melhorar os padrões de vida da população. Enquanto isso, a indústria permanece subdesenvolvida e a agricultura enfrenta numerosos desafios. Condições naturais severas tornam a agricultura extremamente limitada, enquanto o pastoreio de gado, o principal meio de subsistência na estepe, está sob ameaça de desertificação, encolhimento de pastagens e secagem de rios e lagos. Consequentemente, a economia da Mongólia permanece pequena, com um PIB anual de apenas cerca de 20 bilhões de dólares, muito atrás da Mongólia Interior, uma região autônoma da China que ultrapassa 50 bilhões de dólares. Com oportunidades de emprego limitadas, baixa renda e condições de vida difíceis, vários problemas sociais começaram a surgir. Uma das consequências mais preocupantes é que muitas mulheres são forçadas a buscar formas inseguras de trabalho, incluindo o trabalho sexual como meio de sobrevivência. Estima-se que cerca de 19 mil mulheres estejam envolvidas neste setor, principalmente em áreas de mineração, onde milhares de trabalhadores masculinos vivem com acesso limitado a serviços sociais e aplicação fraca da lei. Se você gostou das informações até agora, deixe um valeu demais nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Sua ajuda financeira é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos únicos como este. Estas condições criam terreno fértil para o crime, violência e a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Ainda mais preocupante é o fato de que a Mongólia se tornou um centro de trânsito para redes internacionais de tráfico humano, enviando mulheres e crianças para países como China, Coreia do Sul e outros.
Muitas vítimas são atraídas por promessas de trabalho fácil e salários altos, apenas para acabarem presas em trabalho forçado ou exploração sexual nas chamadas terras de oportunidade. Apesar dos esforços contínuos do governo e organizações internacionais, a causa raiz, uma economia instável e com desempenho abaixo do esperado, continua a tornar extremamente difícil eliminar o problema completamente. Número 9. Festivais fascinantes na Mongólia. O Ano Novo tradicional do povo mongol é chamado Tsagaan-Sar, que significa mês branco. É a maior e mais importante celebração do ano. Geralmente realizado em fevereiro, o Tsagaan-Sar marca a transição e o início de um novo ano cheio de esperança. Embora a Mongólia esteja localizada na Ásia, seus costumes de Ano Novo são bastante diferentes dos países vizinhos. Enquanto muitas culturas escolhem cores brilhantes e vibrantes para celebrar o Ano Novo, os mongóis têm uma preferência especial pela cor branca. Durante o festival de 3 dias, as pessoas normalmente usam roupas tradicionais brancas